Tá acompanhando o presidente? Eu vi um vídeo seu do lado dele, ele dirigindo uma carreta. Você tava com ele aí em algum lugar? Tô colada no presidente, só não tô tanto quanto a Michelle, mas tô perto. Vamos nessa. O presidente precisa de mulheres. Está aqui, gente. Uma excepcional noite para todo mundo. A Carla... Você era jornalista na Record, né? Sim, fui jornalista lá há 16 anos. Pouco 16 tempo. anos. Me fala uma coisa, por que você tá pondo tudo a perder essa carreira sua de jornalista? Porque 80% dos jornalistas são de esquerda e como é que vai fazer a sua carreira? Eu não tenho a menor ideia e não tô preocupada, Pablo. Eu gosto é disso. Eu falo para todo mundo na política que quem não tem o que perder, a pessoa que está indo para a política e ela pessoalmente não tem algo a perder, essa pessoa não serve para ir para a política. Na verdade, eu não tô indo para a política, né? Eu tô simplesmente defendendo o futuro do meu filho. Uau. É isso. Aí você fala, a pessoa, né, vários jornalistas não se posicionam, pelo contrário, se posiciona até demais defendendo, né, os ideais marxistas, socialistas, fingem que não existe o comunismo. Mas me fala uma coisa, você que é do meio jornalístico aí, vamos fazendo um ping-pong, perguntando, já tem 9.000 pessoas na live, vamos embora Oi, compartilhar gente, aí. boa noite, tudo bem? Se apresenta, Beijo eu me pra apresento todo daqui a mundo. pouco, você se apresenta aí pro meu público, eu me apresento pro seu, e a gente vai quebrando o pau aqui em relação a esse problema que o Brasil tá passando nesses dias. Vai lá, você Ótimo. começa. Vamos lá, meu nome é Carla Secato, eu sou carioca, filha de um paulista e uma paraense. Eu nasci no Rio, meus pais não tinham muitas condições financeiras, então eu sempre lutei, estudei em colégio público, andei de ônibus, não tive plano de saúde até os 27 anos. Ô, Jaque, só pedir pros meus filhos aqui, que eu tenho 4 filhos, estão fazendo barulho aqui, adoidado. Deixa. Não tá atrapalhando aí, não? Não, não tá. Então bora. E eu sempre aprendi a lutar, né? Eu não tive oportunidade de ter uma vida muito fácil, né? Perdi meu pai muito jovem. Então eu não tenho medo, Pablo. Eu já nasci e tive a oportunidade, hoje em dia eu vejo que Deus me deu de sempre lutar, né? Estudei jornalismo, e na época que eu estudei jornalismo, como eu não tive um pai para me direcionar, na faculdade de jornalismo, a gente aprende a ser marxista. A gente aprende a ser comunista, né? Eu fui do DCE da faculdade, fui presidente do DCE da faculdade, e eu não tinha a menor noção do que eu defendia, né? Geralmente, os jovens que são comunistas, marxistas, eles são muito românticos, como eu era. A gente não tem noção do que é o comunismo, né? E assim eu fui vivendo minha vida, sem me interessar muito com política, né? Por política, como eu acho que a maioria das pessoas também. Eu acho que o Brasil acordou agora para a política. E aí, um pouco antes de 2018, depois dos escândalos do PT, eu me filiei ao Partido Novo e comecei a me interessar muito sobre política, né? Estudar sobre o assunto, eu frequentava as reuniões do Partido Novo, reuniões de mulheres ligadas à política. E eu comecei a perceber o quanto a política impacta na nossa vida, né, Pablo? Você agora foi eleito deputado federal. Eu acho que você nunca teve mandato antes, né? Não. Eu acho que as pessoas não têm noção do quanto os políticos mandam na nossa vida. Eu acho que agora, na pandemia, a gente pôde ver um pouco disso, né? Aqui em São Paulo, o Dória mandou fechar tudo, né? Fecha o comércio, ninguém vai para a escola, vacina obrigatória. E aí, quando a gente vê que uma pessoa pode mandar na sua vida, na vida do seu filho, eu vendo meu filho ficando depressivo em casa, sem estudar, e ele me obrigando a tomar vacina que eu não queria tomar, porque eu não tinha segurança em tomar a vacina, eu falei assim, meu Deus, as nossas escolhas políticas determinam o nosso futuro, a nossa vida, né? Sim. E eu comecei a me interessar cada vez mais por política e aprender mais sobre política. E eu acho que todas as pessoas que estão aqui na live e as pessoas que estão atualmente envolvidas com política também acordaram para isso, né? Agora eu vou bater a bola com você. Por que você decidiu se interessar por política? Eu sou empresário, sou escritor, investidor, tenho 4 filhos. Antes de entrar na política eu estava com 26 empresas e eu não tinha nenhuma chance de mexer com isso. Só que eu conheço o marxismo, um dos meus 25 livros escritos chama A Destruição do Marxismo Cultural. Então eu estudo isso tem um pouco mais de 14 anos. Antes eu ficava falando para as pessoas, eu parecia um idiota, né? Ninguém acreditava. Eu falava, isso aqui existe, esses caras são isso.
Não, 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 isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Então, assim, eu tenho muito prazer de ver uma onda hoje de pessoas, né? Fico realmente extasiado de ver você, né, lutando como que você está lutando. Inclusive, nós vamos pegar no seu pé para você sair candidata de um jeito ou de outro, que precisa de voz forte igual a sua. E do dia para falar que não quer, que vai. Eu também sempre falei isso. Eu vejo o Lula falando, por exemplo, o pastor tem que ficar na igreja, o policial tem que ficar no quartel, o empresário tem que ficar na empresa. Deveria ficar se a política fosse de gente produtiva e gente competente. Agora, com ladrão, não. Com ladrão tem que ir a sociedade inteira para dentro da política para a gente tirar esse povo lá de dentro. Não, ele tinha que estar na cadeia, né? Desculpa. Sim, no mínimo, ele pagar, restituir o dinheiro que ele pegou da nação brasileira, ele não vai conseguir. Não, não consegue porque nunca existiu um furto desse tamanho, um roubo desse tamanho. E aí o que acontece? Eu percebendo, né, que toda a República, o Bolsonaro está absolutamente sozinho. Eu recebi, Não. assim, eu fiz amizade com muitos deputados. Não tá, Quando eu falo querido. sozinho é na República. Não, peraí, deixa eu explicar. Hoje na República, o sistema judiciário, várias frentes dentro do parlamento, que não é esse que foi eleito agora, mas o anterior, não queriam fazer uma força para Bolsonaro ser eleito. Muita gente concorda com os princípios, mas o que eles querem? Eles querem aquele jeitinho antigo de político. O Bolsonaro foi o cara que fechou absolutamente as torneiras. Eu ouvi isso. Exato. Então, assim, quando eu percebi isso, eu falei, não dá para ficar de fora, né? Nós vamos para cima e indo para cima a gente vai perceber como é que funciona. Então tá a mídia, 80% dela, né, contra o Bolsonaro. Você vê hoje os principais sites, né, os principais veículos de informação contra. Quando eu falo principal, tô falando de Rede Globo, UOL, tem nome, Folha de São Paulo, essa turminha. Então o que acontece? Eu vejo que a gente é muito mais forte que essa turma. Nós produzimos muito mais que essa turma. A gente não depende de dinheiro público e aqui está tendo um avivamento, eu estou chamando disso, um avivamento político. O que é avivamento? É um despertar. É quando a cabeça da pessoa desperta, ela não consegue voltar atrás. Não, Pablo, então, assim, hoje eu estou conversando com os amigos meus aqui à tarde, a Copa do Mundo é dia 15 de novembro, ninguém fala em Copa do Mundo. Sim. Isso é um grande avanço, porque as pessoas estão preocupadas com a política e com o futuro delas, né? Sim. O meu filho, hoje em dia, debate sobre política na escola. Outro dia, um amiguinho dele foi falar mal de mim, né? Foi me xingar, porque com certeza o pai dele é petista e me assiste na Jovem Pan. E meu filho foi pra cima, falou assim, o que o Lula fez de bom? E não sei o que. E tipo, ele tem 11 anos. E isso é incrível, porque eu com 11 anos, que foi quando meu pai morreu, eu não tinha a menor ideia do que era política. Menor ideia. Eu imagino que você viva isso com seus filhos também, né? Assim, eu vivi num berço político. Meu pai trabalhou com política a vida inteira, nunca foi candidato, mas elegia as pessoas e trabalhava em campanhas e tudo. Então, até meus 18 anos aí, acompanhei bastante isso. Mas a gente prosperou vindo de escola pública também. Minha mãe já chegou a ser empregada doméstica muito tempo para sustentar a gente. Já passou uma vida muito difícil. E eu posso falar para você, o Brasil tem jeito, você teve jeito, eu tive jeito. Agora, o que o PT quer fazer com o Brasil, não. Isso aí a gente não vai deixar. Porque se a gente só desalienar o povo, para esse povo aprender a olhar para dentro deles, descobrir a identidade deles, o propósito deles e o propósito dessa nação. Você pergunta para qualquer político, eu fiz essa pergunta, tá? Eu perguntei para todos os políticos que eu conheci, de senadores a ministros de qualquer tribunal superior que eu tive amizade ou acesso. Eu perguntei, qual que é o chamado do Brasil? O Brasil como nação, qual que é o propósito? Nenhuma pessoa conseguiu responder. Eu falei, então eu vou contar para vocês, vocês têm que empenhar a vida de vocês nisso. O propósito do Brasil é governar com a riqueza que ela tem e alimentar não só seu celeiro, mas o luzeiro. Aqui, espiritualmente falando, vai ser o lugar onde mais vai enviar missionário para o mundo inteiro. Amém. Aqui é o lugar que envia comida para o mundo inteiro. Aqui é o lugar, só que tem um detalhe, aqui não é o lugar que está fabricando coisas. É por isso que a gente é escravo dessas pessoas, né? Que vem com ideologia escravizar a mentalidade nossa. Então essa miserabilidade do voto, Carla, não sei se você já pensou nisso, mas eu, enquanto deputado federal eleito, vou articular para criar isso. Eu não curto esse negócio de voto obrigatório. A gente tinha que dar o direito do voto só para quem produz. Não, nós temos 100 milhões. Não deveria ser obrigatório. Quando eu resolvi me candidatar também, eu estava muito descontente com o jornalismo, cansada de ser papagaio, né? Porque jornalismo a gente apresenta, a gente não se impõe, a gente não fala o que a gente pensa, né? Sim. E eu desisti da minha candidatura, mas você estava falando do Brasil ser o celeiro do mundo. Eu estou muito preocupada, Pablo. A gente vê uma onda comunista ganhando o mundo inteiro.
Eu realmente concordo com você. Eu acho que o Brasil, se o Bolsonaro vencer, se Deus quiser, ele vai vencer. Vai vencer. Vai ser o único país forte do mundo que não vai ter uma veia comunista. Por que eu estou falando isso? Ele elegeu a maioria no Senado, na Câmara, o que é muito bom para a gente. É a primeira vez. Sim, e todos os grandes países do mundo, para quem não sabe, inclusive os Estados Unidos, não se engane, Joe Biden, democrata, tem um pezinho no comunismo muito forte, no socialismo. Sim. Então, se a gente mantiver o Bolsonaro no poder, a gente vai conseguir ser uma força de retenção do mundo, desse avanço, que na América Latina já tomou quase inteira, com o que a gente tem para oferecer. E aí eu volto para o que você falou. Produto, terra, alimento, pessoa, né? O nosso povo é muito rico, a gente tem riquezas infindáveis aqui no Brasil. Sim. Mas, se a gente cair nas garras do PT, dessa vez, eu acho que o Lula não vem para brincar, Pablo. Eu vou falar uma coisa, eu quero ver se você concorda. Meus amigos estão perguntando, Pablo, você está muito doido, você está indo longe demais, você está exagerando em defender o Bolsonaro. Ele já passou de Bolsonaro. É um problema muito mais grave que ter um político... Exatamente. Agora você falou minha língua. Eu vou falar uma coisa que fique registrado e que minha equipe faça o corte aí, tá? E pode proliferar essa parte. Se o Lula ganhar, não vai ter eleição nunca mais, vai ser só um teatro. Concordo. O PT ficou 14... O PT ficou 16 anos no poder, né? Foi eleito para 16, ficaram 14. Eles nomearam 141 ministros de tribunais superiores, de TST, STJ, TSE, tudo, de STF. Deu 141, salvo engano. O próximo presidente da República, Carla, tem um problema sério na mão dele. É por isso que eu não estou fazendo absolutamente nada, a não ser trabalhar nessa campanha. Absolutamente nada. Nada. Eu estou articulando com várias lideranças, estou investindo tudo que eu tenho nisso. O próximo presidente da República vai nomear 31 ministros de tribunais superiores. Esse negócio de falar assim, o fulano gosta disso, a ideologia dela é isso aí a gente resiste no parlamento. Então, eu quero dar uma dica para todo mundo que está assistindo. O Lula não consegue governar o país, se ele ganhar. Fala por quê? A maioria do Congresso... Tem o STF, cara. Ele tem o STF e ele tem muita gente atrás também. Não sei se para você tá travando. E ficou ruim a conexão aqui. Peraí. Tá travando. Vamos ver se agora para. Travou. Vai voltar aí. Então, concluindo o raciocínio para vocês entenderem. A gente precisa de colocar a boca no trombone, porque o próximo presidente do Brasil ele vai colocar 2 ministros no STF, mas todos os tribunais superiores vão alcançar o número de 31. Você sabe o que é 31 ministros de tribunais superiores? Por favor, gente. Fica com essa ondinha de Bolsonaro te magoou, não. Bolsonaro falou que eu não gosto. Isso não interessa agora. É um jogo de vida mesmo pro Brasil. Magoou, pelo amor. Quem não... Tá boa. Isso aí pra mim é discursinho de quem não entende nada, Pablo. Desculpa. E sabe o que eu acho mais grave? As coisas não tão que acontece na Venezuela. Sabe, agora até a Colômbia virou esquerda, né? Chile, Argentina, Nicarágua. Eu não consigo entender como tem católicos que defendem o Lula, o amigo do Lula na Nicarágua, o Ortega, tá acabando. Você viu que o Lula mudou de opinião com o negócio do aborto? O Lula agora pagando de santo. É um vagabundo, o cara daquele. Ele é o maior cínico que eu já vi na minha vida. E sabe o que é pior, Pablo? Ele é charmoso. Ele é carismático. É um demônio. Ele é assim, você já ouviu falar assim a Bíblia, né? Lobo em pele de cordeiro. Ele é o próprio. Porque Pablo, quando Lula foi eleito a primeira vez, eu chorei de felicidade porque eu achei que ele fosse defender o povo. Porque como eu não tinha formação política, né? Como eu falei, não tive pai, minha mãe não tinha a menor noção de política, eu acreditava nele como um defensor do povo. Quando eu comecei a ver os desmandos, a corrupção, a bandalheira que ele fez, depois com a Dilma, que sofreu impeachment, eu não consigo entender como a população conseguiu votar nele. É um negócio fora. E eu tive com o Bolsonaro, gente. Olha, quem me conhece desde a Record, eu posso ter o defeito que for, mas uma coisa que eu não tenho, eu sou verdadeira. Eu tinha um pé atrás com o Bolsonaro. Por quê? Porque eu não gosto de pessoas que são idolatradas. Eu não idolatro ninguém.
Ninguém. A única pessoa que eu idolatro na minha vida é Jesus Cristo. E quando eu fui encontrar com ele agora, foi anteontem que eu o conheci pela primeira vez, todo mundo muito preocupado, né? Porque tem um monte de segurança, né? Aquele esquema todo. Eu estava muito em paz, porque para mim eu ia entrevistar o presidente, estou na campanha dele contra o comunismo, contra o socialismo, contra o Lula, contra a Gleisi Hoffmann, contra todos aqueles bandidos safados. Toda a quadrilha. E eu não fui lá por causa do Bolsonaro. Eu não tô defendendo o Bolsonaro. Eu não tô. Eu não sou. O Bolsonaro com escudo. O Bolsonaro é nosso escudo. Eu não era fã do Bolsonaro, mas agora eu sou. Deixa eu te falar por quê. Quando eu cheguei na sala, depois de passar por 350 seguranças, ele é o cara mais humilde, mais simples que eu já vi na vida. O cara me mostrou a canela dele. Eu fiz uma piada que eu tinha descoberto porque o apelido dele era Mito, que era porque o apelido dele era Palmito quando ele era pequeno, né? Quando ele era mais novo. E aí eu falei pra ele, é porque você era alto e magro, presidente? Ele, não, porque minha canela é fina. E aí eu falei assim, mentira, presidente, deixa eu ver. Mas falei, brincando. Ele mostrou a canela, tipo... Ele tava com uma camisa toda tosca, mandaram ele trocar a camisa. Eu falei, deixa ele com a camisa que ele quiser. Ele ficou na live comigo horas, não foi ao banheiro, não pediu uma água, não pediu um café. Eu que pedi pra ele, falei, gente, serve o presidente. Ele é simplão. O cara é do povo. Gente. Ele nasceu no interior de São Paulo, numa cidade super pequena. Peraí, eu vou tentar lembrar o nome. Calma, eu vou tentar lembrar o nome da cidade. Ele nasceu numa cidade tão pequena que o pai dele demorou 10 meses pra registrar ele. O pai dele registrou ele 10 meses depois em Campinas, porque o pai dele queria que ele tivesse uma certidão de nascimento um pouco melhor, vamos dizer assim. Depois ele foi para Eldorado, interior de São Paulo. Um cara super humilde, a mãe dele era humilde, criou os filhos na força, na raça, o pai dele imigrante. Ele ficou 26 anos no poder. Pablo, escuta o que eu vou te falar. Agora eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Gente, boa noite aí, quase 13 mil pessoas na live. Tamo junto, boa noite, gente. Tamo junto, galera. É nóis. Um amigo meu, jornalista, quando o presidente Bolsonaro foi candidato pela primeira vez, eles não queriam que ele entrasse. Tá? E esse meu amigo jornalista é um dos maiores jornalistas do país, investigativo, ganhou prêmio já. Ele é incrível. Nessa época, nem eu era Bolsonaro. No primeiro turno, eu votei no João Almoedo, porque eu era do Partido Novo. Ele falou pra mim assim, Carla, a gente tá fazendo de tudo pra esse cara não ganhar. Escutem bem. Eu pesquisei a vida desse cara de cabeça pra baixo. Eu não achei nada contra ele. E isso, um dos maiores jornalistas do país, vencedor de prêmio, e não conseguiu achar um caso de corrupção. O cara ficou 26 anos no poder. Você me desculpa. Isso já é suficiente para ele ser eleito. Ah, o cara não comprou vacina. Vamos lá. Até hoje a vacina não foi aprovada na China, que fez a vacina. A Coronavac até hoje não é aprovada na China. Vocês sabiam disso, gente? Você imagina, o cara recebeu o contrato da Pfizer, da Johnson Johnson, da Coronavac, e no contrato dizia assim... Não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais. Se a pessoa morrer, se a pessoa tiver uma doença. Você imagina você assinar isso, Pablo? Você comanda uma nação de 216 milhões de pessoas. Eu não sei se eu assinaria um contrato desse. Não, quem assinaria? A gente não é bobo. Até hoje, a gente não sabe. Um monte de gente morreu de trombose, de ataque cardíaco, depois que tomou... A gente não sabe até hoje os efeitos dessa vacina. Eu fiquei com uma doença de estômago até hoje, porque eu não tinha tomado a vacina, segurei até o máximo que eu pude. Aí, infelizmente, no começo desse ano eu tomei para participar enfim, não vou nem falar aqui. Até hoje eu tenho sinusite crônica e uma dor de estômago que não passa. Depois que eu tomei a vacina, eu fiquei uma semana de cama. E aí esses patetas do PT e de esquerda ficam chamando ele de genocida. Vocês não sabem, genocida é quem tá na Nicarágua, quem tá na Venezuela, quem o Lula é um genocida. Desviou dinheiro público do Brasil, matou gente. Esquerda, socialista. O presidente Bolsonaro ficou com medo de matar a população.
Ai, obrigatória a vacina. Que obrigatório o quê? Agora vai sair a vacina da varíola dos macacos. Eu não vou tomar. Acabou de surgir essa doença, eu vou tomar a vacina de varíola dos macacos? Vou nada. A pessoa tem que ter direito de tomar a vacina que ela quiser. Assim como ela tem que ter direito de votar ou não votar. A liberdade acima de tudo. PT mandou censurar 33 canais de comunicação. 33! O seu tá lá? Não, ainda não. Ah, Passei raspando. essa semana, Carla, o TSE mandou eu retirar uma postagem, uma decisão judicial, aplicando uma multa de 10 mil por dia. Eu fiz um vídeo, eu vou postar na segunda-feira o vídeo, deu excluindo e mostrando, ó, é assim que tá funcionando antes desses caras no poder. Imagina com esses caras no poder, como é que vai ser as redes sociais. Acabou. Acabou. Eu não tenho medo, tá? Eu não tenho medo. Não, do jeito que a gente juntou aqui, ó, do jeito que a gente juntou aqui, quem perder rede social, a gente vai reconstruir a rede social do outro. Nós não estamos importando com isso. Não, o negócio é que eles estão mexendo como se o povo fosse zumbi. Nós não somos zumbi. A gente não vai curvar a cabeça para esse ladrão. O Lula é ladrão. Aqui. Nós somos uma resistência. Nós temos influência. Nós pode vir bater o tanto que for. Estamos falando, cuidado com as suas empresas, vão te arrebentar para bater em todas. Eu estou preparado para esse tempo. Pode fazer o que quiser. É nóis, Pablo. É esse que é o detalhe. Sabe o que eu vejo? Eu vejo as pessoas com medo de se posicionar. Eu vejo outros relativizando a situação. Não tem que relativizar. Nós vamos perder essa nação se vocês não fizerem nada. Sabe por que a gente está fazendo essa live aqui? Nós estamos fazendo essa live porque a gente está entrando em unidade, o Brasil inteiro, contra o ladrão. Vai tomar um sacode, vai tomar um atropelo nas urnas. Vocês que ficam o dia inteiro falando assim, ó, eu tô com medo de fraude. Eu tenho um remédio contra fraude. Eu não tenho medo nenhum de fraude. Ó, o remédio contra fraude. Remédio contra fraude chama-se excesso de voto. Quando um artista desses comunistas abre a boca para pedir voto, precisa de 2 de nós para ir converter esse voto. Eu não sei se você sabe, um votinho que você converte, que ia jogar fora no lixo no nome do Lula, que ele é um lixo, esse voto ele vira 2. Um voto que foi confirmado. Ele é pior que lixo. Então é o seguinte. Pior porque ele é malévolo. Ele tem um projeto. Você sabe, Pablo, 900 bilhões de prejuízo na Petrobras, né? 300 milhões só do Lula que roubou, segundo a delação do Palocci, ótimo. Ou seja, tudo bem não, vamos lá. Você sabe para que ele roubou esse dinheiro? Você sabe para onde ele mandou esse dinheiro, Pablo? Ó, eu sei tanta coisa dele que se você me perguntar, eu te dou um relatório. As ditaduras comunistas vizinhas ao nosso país. Aparelhou os nossos irmãos da América Latina. Eles estão construindo um império. Se a gente não resistir... Palocci, o Gilmar Mendes, tem um vídeo dele, eu sugiro, eu vou postar esse vídeo também, mas sugiro que todo mundo assista para vocês entenderem a seriedade. O Gilmar Mendes, do STF, que foi o grande precursor dentro do Supremo Tribunal Federal, na questão da prisão e da manutenção de todo o processo do Lula, ele falou o seguinte, que tinha dinheiro no Partido dos Trabalhadores para eles vencerem eleições até 2038. Nós estamos em 2022 ainda. Deve ter para mais, querido. Deve ter para mais. E o pior então, mas imagina. Não para ninguém. Imagina, se falaram que é para 2038, o que eles fazem? Eles têm a mesma ideologia, a mesma frequência de cabeça. E aqui está um engano que eu quero, eu e a Carla Secato, a gente quer abrir a mente de vocês. Vocês precisam militar. Vocês precisam cair para dentro. Vocês precisam pôr o rosto de vocês. Ai, Pablo, a gente não tem milhões de seguidores como vocês, mas vocês têm 2 votos aí que pode virar por dia. Vocês têm 3 pessoas que acreditam em vocês. Vocês têm 5, vocês têm 500. Exatamente. Eu quero falar para você que está ouvindo a gente. Gente, olha, Pablo, quem era eu na fila do pão? Eu comecei minha vida, eu era humilhada na escola, porque eu era bem pobrezinha e bem humilhada mesmo. Fui muito humilhada na minha vida. Mas eu nunca baixei minha cabeça. Outro dia eu postei, deve ter umas 4 postagens para trás, assim, você pode fazer uma revolução. Você começa a revolução, querido, você que está ouvindo a gente, nas pessoas à sua volta, na sua casa, com seus amigos. E aos poucos a gente vai tomar conta. Gente, não é sobre Bolsonaro, é sobre
liberdade, é sobre socialismo, é sobre comunismo, é sobre a gente não poder falar o que a gente pensa. Você não vai poder falar o que você pensa, meu querido. Você não vai mais poder falar nas suas redes sociais o que você pensa. Seu filho vai estudar numa escola que vai ensinar ideologia de gênero. Os policiais militares vão ser odiados, como eles já são pela esquerda, como eles já são pelos jornalistas, que são pessoas que dão a vida por nós. Eles inverteram todos os valores. Gente, vai ser o fim do mundo. Eu não estou exagerando, porque a gente tem China, Rússia, boa parte da Europa. Cara, tem uma coisa que o povo não sabe. Escuta isso, meu povo amado. Todo país que virou socialista / comunista, nunca mais na história tem um único relato de ter voltado a ser neoliberal ou liberal ou capitalista, ou seja, não voltou a ter liberdade, acabou. Não existe processo histórico. Se uma vez o país virar... Eu tô arrepiado aqui, olha, não sei se a câmera dá para mostrar. Não existe um país que tenha virado comunista, socialista ou qualquer nome cuista. Não existe esse país que tenha conseguido... Ó, cheguei, beijo. Fala oi aí. Oi! Oi, lindo! Tudo Esse é o bom? beijo, o 02 dos 4. É o 02. Então, nenhum país da história da humanidade que virou comunista conseguiu que o povo voltasse atrás. Então, a gente está perdido com Argentina, nós estamos perdidos com Bolívia, Cuba, com Nicarágua, com Venezuela. Por que o presidente da República teve 70%, o Bolsonaro teve 70% dos votos lá no meio do norte, lá em cima, em Roraima? Eu estive lá, na minha campanha de candidato a presidente do Brasil, eu estive lá, eu vi os venezuelanos lá balançando bandeira. Inclusive, eles estão organizando uma manifestação nacional. Quer falar oi aqui? Esse aqui é o 01, Lourenço. Oi, 01! Tudo bem, amor? Qual o nome dele? Esse aqui é o Lourenço, essa é a Carla Secato e aquele é o Benjamin. Aí tem o Miguel e a Isabela. E daqui uns dias chega o quinto aí. Oh, mentira, tá grávido? Ainda não, mas a mentalidade já engravidou. A atmosfera já tá engravidada. Pelo amor de Deus, Pablo. Uai, o povo não quer ter filho, é mais um golpe do comunismo. Quando você não tem filho, você não tem uma família forte. Esse negócio de você não tem patrimônio, não enriquecer, você fica dando chance pro governo mandar em você. Aqui é tudo o contrário do que esses comunistas pregam. Inclusive, eu tenho um livro, eu vou pedir pra minha equipe tá aí, libera de graça o livro A Destruição do Marxismo Cultural. É a primeira vez que eu vou fazer isso. Libera de graça o PDF aí. Libera, o povo lê esse livro. Vou falar todos os dias sobre isso. Eu tô fazendo live 6 horas da manhã, todo dia. Tô lendo provérbios e mostrando pro povo o que é sabedoria. Então, assim, vou liberar aqui agora, depois dessa live. E eu quero perguntar para você, Carlos, o seguinte. Vamos pro ping-pong, tá muito agradável a conversa. Você tá não é um cabo eleitoral, você é uma general eleitoral do Bolsonaro. Eu vejo você empenhada ali. Eu te vi fazendo propaganda ali eleitoral e eu pensei, poxa, mano, eu também queria fazer essa propaganda, sabe? Assim, te ver envolvida ali. Eu também quero. Te ver envolvida ali tá me dando energia. Ver a Bela Falcone de um lado, ver esses pastores do outro, ver os mega empresários do outro, Bela, cantor, influenciador. Beijo, não, Bela. A Bela tá assim, dedicadaça. Eu vi um vídeo dela explicando o movimento do comunismo na América do Sul. Eu falei, menina, que coragem é essa? Minha que doideira. colega, da minha igreja também. Não, então assim, o batalhão tá se levantando. Eu vi a Thalita Pereira rasgar a alma dela no culto, lá todo mundo perseguindo ela por causa disso. Ela, como é que alguém em sã consciência vota num cara desse igual o Lula? Então assim, gente, eu quero saber, Carla, fala para as pessoas como é que é esse negócio, essa narrativa, não sei se vocês sabem aí, gente, mas a narrativa que a esquerda fica implementando no Bolsonaro é tudo aquilo que o Lula é. Eles chamam o Bolsonaro de genocida porque o Lula é o genocida. Exatamente. Quando chama o Bolsonaro de fascista, quem é fascista é o Lula. Quando fica tentando colocar casos de corrupção no Bolsonaro, eu vou garantir uma coisa para vocês. Bolsonaro não negocia cargo. Eu conheço o Bolsonaro de perto, não negocia de forma nenhuma, não tem isso, e se irrita todo mundo. Ele expôs a Soraya, lembra no debate? Foi muito bom. Foi feio. Me fala essa merda dessa narrativa. Essa merda da narrativa que o Bolsonaro é contra a mulher. Você que é uma das principais mulheres aí desse movimento. Explica isso aí pra nós. Da onde saiu, qual que é a lógica disso? Porque eu não consigo ver lógica. Que narrativa do inferno que é essa? Eu vou falar por quê. O Bolsonaro, eu tive do lado dele. Ele é uma pessoa que ele não tem filtro. Ele não diferencia o jeito de falar com uma mulher de um homem. Se você irritar ele, ele vai bater em você. Sendo mulher, homem, gay, whatever.
E as feministas, elas são muito incoerentes, porque elas dizem que querem ser tratadas de igual para igual, Boa. mas quando ele trata elas de igual para igual, elas falam misógino. A Vera Magalhães, a qual ele destratou, entre aspas, no debate, no primeiro debate da Band, ela bate nele diuturnamente. Ela fala mal dele, ela arrebenta com ele. E o Bolsonaro, ele não consegue se conter. Ele não consegue ser polido, ele não consegue segurar as palavras. Ela foi muito safada, porque ela foi fazer a pergunta para o Ciro e atacou ele na pergunta do Ciro. Ela foi malandra. Só que o Bolsonaro, ele não engole, bicho. Ele não leva, sabe? Ele não engole sapo. E ele foi... É que assim, ele é incontrolável, Pablo. Eu acho que o Bolsonaro ele não é deveria domesticado. se conter um pouco mais. Sabe, assim, nos debates, essas coisas. Por quê? Porque o povo que não tem noção da malandragem que é o jornalismo e o sistema, quando ele vê aquilo ali e no dia seguinte toda a imprensa cai de pau em cima dele, o pessoal toma as dores. Gente, eu tive do lado do Bolsonaro. Ele é a figura mais agradável, simpática, simples, humilde que você pode imaginar. Ele é um cara que vai entrar na sua casa, vai bater um papo com ele, vai morrer de rir. Não tem nada de misógino. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele trata a Michelle... Vamos lá. O Bolsonaro foi o primeiro presidente a colocar uma mulher para discursar quando assumiu a presidência. Nenhum outro na história colocou a mulher. E ela falou antes dele. Isso é de uma generosidade. Isso é de um amor. Ele falou para mim... Nenhuma relatou isso, né? Nenhuma mídia exaltou isso. Vou falar uma coisa que não sei nem se eu podia falar. Bolsonaro, o senhor me perdoa. Ele olhou no meu olho e falou assim, Carla, eu não olho pro lado. Eu nunca traí minha mulher. Eu faço tudo certinho. Nem isso eles podem usar contra mim. Então é um cara fiel. Ele é apaixonado pela filha. Na entrevista que ele me deu, que ainda não foi ao ar, ele chorou quando falou da Laurinha. Ele era apaixonado pela mãe dele. Quando ele fala da mãe, procurem vídeos dele com a mãe dele, a dona Olinda, que faleceu no início desse ano. O coitado não teve nem tempo de chorar, porque ele é destruído todos os dias. Ele chora quando fala da mãe dele. Agora vou eu chorar aqui. Ele é uma criatura incrível. Ele é uma criatura incrível. Ele é simples, ele é humilde, ele é doido que nem eu. Porque ele fala o que ele pensa. Ele não é maldoso. E ele ama o Brasil, gente. Não é igual o Lula que finge que ama o Brasil, que quer dar esmola pro pobre. Criou o Bolsa Família, se vangloria disso. Bolsa Família era uma esmola enquanto ele roubava R$80. governo. R$80. Ele dava uma esmolinha para todo mundo ficar calado, para ele continuar no poder, como ele continuou quase 16 anos, se não tivesse sido o impeachment, ficou 14. Ele dá uma esmolinha para calar o povo, enquanto ele roubava na calada da noite. Na calada do dia, na calada da tarde. Isso é coisa de gente safada. Isso é coisa de gente safada. Que dá um cala-boca para roubar muito mais ali na frente. Todo mundo escreve assim, ó, Pablo, eu vou de 22. Escreve assim, ó, eu vou de 22. Isso mexe com o meu estômago, isso mexe com o meu coração. Eu larguei tudo para vencer essa eleição. Eu larguei tudo. Eu não tô nem aí se eu não vou mais trabalhar, se ninguém vai me querer no jornalismo. Eu quero a verdade. Sei. Eu quero o bem. Escreve todo mundo assim, eu vou de 22. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A nação tá acordando de novo, igual em 2014, 2015, quando a gente foi colocar aquele vagabundo do Lula na cadeia. 2016, 2017. Aí o povo dormiu. O povo esquece muito rápido, acha que isso aqui é uma novela. Isso não é uma novela, isso é um futuro da nossa nação. Mulher de malandro. A gente poderia... Por favor, gente, assuma um compromisso. Escreve aí pra gente assim, ó, eu me posiciono pela nação. Escreve só, eu me posiciono. É muito bom ter a Carla aqui. Tá prejudicando a vida dela. Tem alguma coisa a perder. Ela tem alguma coisa a perder. Então, ela tá ali... Eu tenho tudo a perder. Eu posso ser assassinada. Eu posso ser presa. Eu posso ter a minha rede social ferrada. Meu filho pode ser... Meu filho me perdoa. Tudo pode acontecer.
Entendeu? É o seguinte, mas é muita gente do nosso nível que está revoltada, então isso não vai acontecer com nenhum de nós. Nós somos muito mais fortes que essa quadrilha, que essa ideologia, e eu quero que você conta absolutamente comigo, né, com a minha família, com tudo que a gente não está sozinho. Então você não está sozinho, acontecer alguma coisa, ou o que você precisar, nós estamos nos armando para se levantar contra essa quadrilha. É o seguinte, quem insistir em colocar comunismo nesse Brasil, nós vamos mandar para outro lugar. Teve uma lei que o Eduardo Bolsonaro tentou passar, e nós vamos passar essa lei agora, que é criminalizar o comunismo no Brasil. Nós não queremos essa desgraça aqui. Nós não queremos gente que não aceita a produtividade, gente que fica dependendo o tempo inteiro de governo. Nós queremos que o brasileiro seja liberto na sua alma, na sua mente. Não faz sentido. Olha lá, as pessoas estão escrevendo. Eu me posiciono. Por favor, todos os 14 mil que estão assistindo aqui, escreve isso. Pablo, eu me posiciono. Desculpa, mais do que palavras, gente. É o coração, é um comprometimento, é a nossa liberdade, é o nosso futuro, gente. É a vergonha de ter um ladrão de volta ao poder. O que eu vou falar pro meu filho? Filho, o crime compensa, filho. Tudo que a mãe fez foi idiotice. Tudo que a mãe te fala para não roubar, não furtar, não pegar uma borracha do seu É isso. Tudo que a mãe eu fala sou pra jurista você por não formação, mentir. eu não expliquei isso pro meu filho até agora. Outro dia, meu filho foi faltar a prova porque ele não estava se sentindo seguro para fazer a prova de matemática. Ele falou, mamãe, vou botar um atestado médico. Eu falei, não vai. Não vai botar atestado médico. É mentira, você não vai. Você vai faltar e acabou. Ah, eu vou viajar. Eu não tenho nem carteira de estudante falsificada, que tem um monte de gente que tem. Não tenho, pago inteira. A gente tem que ser íntegro em tudo que a gente faz. Como é que eu vou justificar para o meu filho que um homem que fez o que ele fez é presidente do meu... Não, você não vai. Você não vai, você não vai. Não tem como falar isso, gente. Se esse homem virar presidente, eu vou falar o quê pro meu filho? Não filho, vai a virar. justiça não vale nada, o crime compensa, o comunismo é uma maravilha, ideologia de... Você pode escolher hoje, meu filho, se você é uma menina agora. Tá repreendido no nome de Jesus. Você tá entendendo? É muita coisa em jogo, é muita coisa, é valor, é liberdade, é família, é justiça, é prosperidade, é felicidade, é liberdade, é muita coisa, Pablo. Você me pergunta, você está botando sua carreira em risco? Minha carreira não é nada perto de todos esses valores. Nada. Eu faço o que for, eu capino mato. Eu moro numa barraca, mas eu não vou deixar de me posicionar. Não vou. Não vou me calar. Não vou. Ontem eu falei no meu Instagram, querem tirar meu diploma? Tirem, eu não tô nem aí. Rasgo meu diploma. Rasgo. Essa indignação que está no seu coração está no nosso coração, está entalada aqui na garganta. E não adianta a gente falar que vai só sair gritando. Nós precisamos com paciência. Os comunistas, eles têm paciência. Tem uma coisa que eu aprendi. O Lula, eu não sei se entrou no detalhe, mas foi o Lula que tirou minha candidatura à presidência. E eu olhei para aquilo e falei, eu posso ir embora agora, igual fizeram com o Silvio Santos. O Silvio Santos ficou enojado com a política e sumiu. Nunca mais voltou. Eu olhei para aquilo e falei, eles mexeram com o cara errado. Que eu sei o modus operandi, eu sei quem eles são, sei o que eles estão querendo fazer. Aí no último dia, o TSE decidiu cancelar, revogar a candidatura. No dia 12 de setembro. Eu virei a chave, era o último prazo para virar deputado federal. Eu fiz uma campanha de 14, 13 dias. E assim, foi um negócio assombroso, mas veio no meu coração. Eu vou lá para dentro do parlamento, porque eu não vou aceitar esses caras continuarem roubando, mesmo fora do governo, continuam ladrões. Então, vocês vão me roubar? Vão. Só que vocês vão pagar centavo por centavo. Vão ter trabalho nisso. Então, várias pessoas estão falando, para de mexer com esse povo é perigoso, matou o Celso Daniel. Amigo, não tem, eles nem carregam esse tanto de bala para matar esse tanto de gente que está se levantando contra. É por isso que tem que ser uma compulsão social. É por isso que tem que ir todo mundo de uma vez só. É por isso que todo mundo precisa se posicionar. Ah, você vai perder milhões. E daí, moça? A gente tem capacidade produtiva para gerar de novo. Dinheiro a gente recupera. E dignidade? Rede social, você abre de novo a sua conta, começa a fazer o que você faz, as pessoas te acham. Agora o Brasil tá mão no comunista, não pega você, Paulo. Desculpa, te interrompi, desculpa. Pode falar. Não, pode falar.
Não, eu tô falando, tá todo mundo falando, mano, você tem uma conta de 2,4 milhões de pessoas, se você perder sua conta, perder minha conta, eu já vou perder ela se eu não fizer nada. Esse povo chegando, a gente não vai ficar calado, eles vão censurar a gente vai perder as contas do mesmo jeito. Tô nem aí. Então, assim, já que vai perder, se eu não fizer nada, eu vou fazer tudo para ter a chance de continuar tendo a liberdade, entendeu? É pela mesmo, liberdade. Paulo. Eu morro, mas eu morro com a espada na mão. Eu vou lutar até o fim. Até o fim, até o fim. Olha, eu tô fazendo a coisa mais difícil do mundo, que é deixar meu filho com o pai dele em São Paulo. Vou ficar 30 dias em Brasília. Larguei meu trabalho. Aliás, a Jovem Pan foi uma querida comigo, assim, super me entendeu. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu fiquei 16 anos na Record, 10 anos no Fala Brasil, que foi um primeiro jornal da Record que ficou à frente da Globo. A gente ficou 3 anos em primeiro lugar de audiência. Uau, aliás, povo da Bahia, amo vocês. A gente ficou em primeiro lugar na Bahia, anos. Primeiro lugar em Minas. Primeiro lugar em Belém do Pará. Que foram lugares que a gente precisa converter mais votos. Deus não fez isso à toa, Pablo. Eu preciso falar para essas pessoas que não têm acesso a mim no Instagram. Elas vão me ver na televisão agora falando. A Carla tá falando, conheço a Carla. Você tá entendendo o meu objetivo? O meu objetivo é o bem do povo. É o bem do povo que eu amo. Eu amo o Brasil. Eu tenho uma ideia. A gente pode fazer um seminário conservador, seja lá o nome que for, e a gente roda tráfego para todo mundo que te viu. Eu te ajudo com isso aí, eu patrocino isso pra gente fazer um evento para abrir a mente do povo. A gente não fala de política. Tô dentro. Eu faço qualquer coisa. Não, a gente vai fazer um negócio. Inclusive, eu vou te fazer um convite político. Eu acho que você tem um perfil absurdo para assumir uma posição do país aí. A gente vai lutar e construir essa imagem sua. Você é muito forte. Eu vejo esse tônus vital seu aí. Essa entrega não é normal. Você deu um chamado político. Esse chamado político não será, não, tenho certeza. É de gente doida, já passou do nível de normalidade. Quando a pessoa abre a mente dessa forma, ela não dá conta de ficar calada, de fora do sistema, entendeu? Nós vamos cair mas eu sempre fui assim, viu, Pablo? Até no jornalismo, assim. Mas o seu nível de indignação tem a ver com propósito. O que deixa a gente indignado tem a ver com a nossa próxima fase, entende? Não tô falando que você vai ser carreirista profissional, nada disso. Mas você foi chamada realmente para ser uma voz. Essa voz que incendeia os corações. Eu vejo isso de verdade. Então, assim, a gente nem conversou isso aí pelo WhatsApp, né? Mas já está propondo aqui ao vivo. Vamos fazer um seminário e nós vamos alcançar essas vozes. Todas essas pessoas que estão caladas, elas vão começar a falar através da sua voz, entendeu? Vamos para cima. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aliás, eu quero falar para católico, para pessoas de bem, de todas as religiões, gente. Não é sobre religião, é sobre... Olha, Pablo, tem muita gente preocupada com o resultado das eleições. Eu não estou preocupada. Porque até o dia 30 tem muita água para rolar. E eu tenho certeza, anotem o que eu estou falando, vão surgir novas acusações contra o Bolsonaro. Vão mentir mais contra ele. Vão inventar coisas que você não imagina. Eu não estou preocupada. Porque a minha parte eu vou fazer. Hoje. Não foi, Pablo? Sim. Tô aqui, tô com um monte de amigo aqui numa casa, tipo, não era pra fazer. Tá, vamos fazer. Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava no pôr do sol. Que horas? É hoje. Eu tava no pôr do sol, num barco, eu tenho um barco na água aqui, dentro do meu resort. Eu tava aqui navegando com a minha esposa e falando, ó, tá na hora da live. Eu saí da eu vi de banho tomado, gente, desculpa. Não deu nem tempo de secar o cabelo. É o seguinte, gente, a gente fez essa live e a gente já vai para a reta final dela pedindo uma coisa de vocês. Bata no peito no dia 30, não precisa nem de olhar a apuração, pode ficar tranquilo. Não, dia 30 não, agora, Pablo, agora. Não, eu tô falando o seguinte, vamos transportar nossa mentalidade pro dia 30 e entender o seguinte. Eu, Pablo Marçal, eu bato no peito e falo, se depender só de mim a eleição, o Bolsonaro ganha. Se depender só de mim. A Carla também bate no peito. Você bater no seu peito e falar assim, se o Bolsonaro depender só de mim para defender minha casa, eu teria feito tudo. Então no dia 30, esse é meu compromisso.
Eu vou caçar alguma coisa pra fazer, nem vou ficar perdendo meu tempo, porque eu tenho certeza que vai ser um atropelo que o Lula vai tomar. Em nome de Ele Jesus. vai tomar um atropelo, porque absolutamente as pessoas estão de saco cheio com bandido, com relativização de droga, com essa merda de ideologia de gênero. Não vamos ficar calados, a gente estava bem comportado. Não, vamos aceitar tudo que esse povo está falando. Não vamos aceitar. Ideologia, não. Eu vou repetir para todo mundo, ideologia é coisa da cabeça de um ou de dois. Realidade opera em qualquer cabeça. Então nós estamos agora numa eleição da realidade contra a ideologia. Eu gosto de falar isso, ô Carla, e tem gente que nunca ouviu, acho que faz muito sentido sempre ficar repetindo isso. É o seguinte, o que é ideologia de gênero? Tem L, G, B, T, Q, H, Y. Agora não vai parar nunca de enfiar mais uma letra. Por quê? Porque é ideologia nova o tempo inteiro de sexualidade. Ah, o outro é pansexual, o outro é não sei o quê. Deixa eu explicar uma coisa pra você. O problema é seu. Nós não queremos interferir na sua vida, mas a gente não quer que ninguém aprenda a mexer com isso. Ensine na sua casa, dinheiro público não é para isso, nós não vamos curvar para isso. Nós queremos um Brasil que tenha emprego, tenha empresa, que seja produtivo, que respeite uns aos outros. A gente quer respeitar, inclusive, a sua ideologia, mas a gente não quer carregar isso, nós não somos obrigados. Ponto. Põe uma coisa na sua cabeça. Se eu falar para você que, eu vou repetir esse exemplo até ele pegar. Se eu falar que eu tenho 3 metros de altura, você medir na régua, a régua real fala que eu tenho 1,81. Aí eu começo a falar para todo mundo, eu tenho 3 metros de altura. Aí você vai falar, não tem lógica, você não tem 3 metros de altura. Aí eu vou falar, você é alturofóbico. Você é uma pessoa alturofóbica porque você não respeita a minha ideologia de altura. Ah, vai caçar o que fazer, gente. Vamos produzir, olha, gente. Que Pablo, papo mas furado é esse? eu vou falar para você, assim, eu conheço muitas pessoas homossexuais e whatever. Não tem a ver sobre sexualidade, tem a ver sobre humanidade, dignidade. Sim. Tudo, amor ao próximo, liberdade, assim. Pablo, essa é uma causa para a vida, porque você, como muito bem falou, se o 9 dedo ganhar, já era. A gente nunca mais vai conseguir reparar. Não tem Só como. se tiver um levante, sei lá o quê. Não vai, não tem como. E esse 9 dedo entrar, meu amigo, já era. Olha lá, o André tá escrevendo aí, ó. O André escreveu aí, ó. Sou gay de direita. Parabéns, cara. Sabe o que é o negócio? Os gays com Bolsonaro, @gays com Bolsonaro, meu amigo, Dom e o Márcio. O que eu quero que todo mundo entenda é que uma sociedade tem que ter respeito, mas não tem que ter imposição. Quando a gente opera numa sociedade que tem liberdade, a gente não impõe nada nosso para os outros. Gente, absolutamente. Desculpa, ou uma pessoa nasce com pinto ou como uma perereca. Ela não pode decidir o que... É fisiológico. É fisiológico. Eu não posso chegar pro meu filho que nasceu com pinto e falar, filho, você quer ser uma menina ou um menino? Se ele quiser depois ter relacionamento com quem for, o problema é dele. Agora, eu não vou ensinar na escola que quando ele nascer, ele pode escolher. Até porque um gay não nasceria se não fosse um homem ou uma mulher. E isso eles não conseguiram mudar ainda. Se não tiver um esperma... Eu vi um médico falando, Carlos. Desculpa te interromper. Eu vi um médico falando que ele fez, sei lá, 15 mil partos. Ele falou que nunca fez um parto de um ladrão. Ele nunca fez um parto de um policial. Ele falou que nunca fez parto de ninguém ideologicamente. Ele fez parto de gente. As pessoas se tornam aquilo, né, que a gente coloca de rótulo por causa da frequência da cabeça, do ambiente onde ela vive. E é interessante quando alguém quer defender, não sei se vocês sabem, mas esses vagabundos desses esquerdistas, eles defendem que a criança tem que escolher o sexo. E na psique da criança, até 4 anos de idade, a criança não sabe o que ele é. Não entra isso na cabeça dela. Aí a criança dessa, a gente teria que aceitar o discernimento dela para escolher o sexo. Aí você fala, então tá bom, vamos imputar você a teoria da penalidade para você responder penalmente a algum crime. Não, ela não tem discernimento. A mesma pessoa cai em contradição. Mas peraí, você não vamos nem entrar nesse assunto. O negócio assim, olha a loucura. Não tem outra opção, né, Pablo? Não tem. Não tem, gente. E outra coisa, não se sinta pequeno, não se sinta diminuído. Não importa quantas pessoas você tem que te sigam. Não seja agressivo. Não é bom ser agressivo. Seja verdadeiro, sabe? Olhe no olho da pessoa, fale o que você sente. Deixa ele pra lá. Ontem encontrei com o Bolsonaro, com o presidente. Anteontem falei pra ele, presidente, deixa esses nojentos pra lá. Começa a falar do bem que o senhor é, do quanto bem o senhor fez. Começa a falar quem o senhor é. Deixa esses nojentos pra lá. Para de se defender, porque esses nojentos ficam tirando o senhor do foco.
Entendeu? A gente não tem que ficar se desculpando. Pode me acusar do que quiser, eu sei quem eu sou. Entendeu? E é 22, Pablinho. Vai lá com seus filhos. Bora. Todo mundo escreva aí, eu vou de 22 e eu quero fazer te dar um comando aqui, eu e a Carla. Pega seus stories agora, põe seu rosto e grava, coloca, marca a Carla. Carla Secato. Secato. Carla Secato é o Instagram dela. Quem não conseguiu ainda, que quer seguir ela, você vai na setinha que tá aqui em cima, clica, aparece o nome dela e adicionar. Ou você, que não me conhecia, entrou na live, mesma coisa, clica na setinha, seguir. Eu vou abrir uma caixa de pergunta agora, vou responder para vocês em relação a essa live, mas eu tô te pedindo, pega esse comando do batalhão aqui que se levantou, põe seu rosto. Você vai fazer uma pesquisa, deixa eu ensinar uma malícia para vocês usando a rede social. Vocês vão colocar assim, ó, em quem você pretende votar no segundo turno? Você vai colocar aquela enquete. Aí é Bolsonaro ou Lula? A pessoa que responder Lula, você vai entrar no detalhe nos stories e vai mandar mensagem para cada um e você vai converter votos hoje, antes de virar esse dia. Manda mensagem e fala, na moralzinha mesmo, por que você quer votar nele? Deixa eu te ouvir. Porque às vezes você me convence, você fala isso para a pessoa. Claro que ela não vai te convencer porque o Lula é um ladrão. Aí você com sabedoria, com graça, com discernimento, você vai convertendo os corações um por um. Por que nós estamos aqui nos desgastando? Nós somos as inspirações dessa geração, na geração da tecnologia. A Carla veio do jornalismo, da televisão, conhecida por grandes massas. Eu aqui domino o marketing digital. Nós estamos juntando tudo que a gente tem para falar com vocês. Igrejas, empresariado, influenciadores de todas as esferas, todo mundo se levantando. A gente não é esse povo que precisa de lei Rouanet. Nós não somos esse povo que precisa de nada do governo, não toma atrás de cargo. A gente só não quer perder nossa liberdade. Então, por favor, fala assim, ó, tô dentro. Deixa eu ver a última mensagem sua escrita assim, ó, tô dentro. Grava o rosto e fala, eu estou indignado com esse ladrão que foi solto e querendo ser presidente da República. Grava isso e faz o próximo stories e coloca, você vai votar em quem? Depois você chama, arrasta assim a tela dos stories para cima, clique em um por um e manda oi, oi, oi para todo mundo do direct que fala que vai votar no Lula. Coloca lá, dependendo, 3 opções, estou indeciso, o melhor voto é do indeciso, você gasta mais energia com ele, tá bom? A galera tá escrevendo, tô dentro. Cara, parabéns, tamo junto, até depois do fim, pelo Brasil, pelo reino, Em nome pela de Jesus, palavra. cara, tamo junto, galera. Vamos lá, Tamo... não desista, não desanime. Ai, a urna, esquece a urna. Você sabe que quando um herói vai pra batalha, ele não fica pensando no oponente, ele pensa na vitória. É isso. Não, quando eu venci na vida, que eu vim do nada, eu ouvi muita gente falar pra mim, você não vai conseguir. Eu não ouvia. Entra por aqui, sai por aqui. Eu consigo o que eu quiser. Como? Trabalhando. Não se desanime com urna, com porcaria nenhuma. Vá em frente. Vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém. No que você acredita, na sua fé. Vamos vencer. Aqui, ó. Bolsonaro, tem 2 generais aqui posicionados para defender a sua casa.